Aí tá funcionando. Legal. Meu nome é Bernardo, algumas pessoas me chamam de Ber, outros de Bers, outros de Bern, vocês podem me chamar do que vocês quiserem. Eu moro aqui em Hortolândia, uma cidade aqui do lado. Eu vi que teve vários palestrantes que vieram de longe, mas eu vim de bem perto mesmo. Eu trabalho na Wave, que é uma empresa do Grupo Móvel, que está patrocinando o evento, que é aqui perto também, então, se quiserem dar uma passada lá, na mesma avenida. Eu comecei a trabalhar com Android em janeiro de 2016, e foi meu primeiro emprego. Eu entrei como estagiário lá. Eu sou formado em técnico de informática, eu sou um técnico de informática formado pelo Cutuca, que é um colégio técnico aqui de Campinas, que é da Unicamp, e atualmente eu estou cursando Ciência da Computação na Unicamp. Eu comecei a trabalhar com Kotlin ainda em 2016, que foi quando eu fiquei sabendo da linguagem. Logo no começo, bati o olho assim e vi que era um negócio interessante. Enfim, já conhecia Java há um bom tempo também, comecei a ver no colégio. E aí quando eu vi Kotlin, conheci o Clean Code também, eu vi que parecia ser um negócio muito legal. E o que eu via mais interessante assim no Kotlin é várias das boas práticas de programação que a gente aprendia lendo Clean Code ou outros livros, que a gente deveria fazer em Java, já estavam implementadas na linguagem. Assim. Então era uma linguagem que facilitava muito o trabalho. Por conta das boas práticas, por conta de ser mais concisa e mais sucinta também. Então a gente conseguia trabalhar mais rápido. Trabalhei já lá junto com o pessoal do time para convencer o resto da empresa a adotar a linguagem também. E não foi tão difícil, porque o pessoal viu que realmente tinha boas vantagens de utilizar Kotlin. E a gente utiliza Kotlin lá desde outubro de 2016, na Móvel e lá na Wave. Esse sou eu. E eu vou falar um pouquinho sobre DSLs e como você cria DSLs usando expressões lambdas em Kotlin. Então vamos começar primeiro falando sobre funções de ordem maior e expressões lambdas propriamente ditas. Então, primeiro, o que é um lambda? A gente pode definir um lambda como sendo uma função que não tem nome, ou comumente chamada também de função anônima. Então eu trouxe esse primeiro exemplo aí, que está em Java. Tem bastante exemplo de código, acho que dá para todo mundo enxergar, certo? Legal. Então nesse primeiro exemplo a gente tem uma função em Java que tem por objetivo carregar o título de um filme. Vamos supor que a request, você carrega o título do filme através da internet, enfim, e por isso é feito numa thread em background. E esse é um exemplo de implementação de como é que eu posso fazer isso em Java. Então eu crio uma thread, para criar uma thread eu tenho que passar um runable, e aí eu tenho que sobrescrever o método run. Dentro desse método eu faço a request, enfim. Vamos supor que a request, propriamente dita, é feita a partir de um método, aquele fetchMoveFromNetwork, que ele me retorna simplesmente uma string, que é o título do filme que eu quero carregar. Então, bem simples, acho que está tranquilo de entender. Isso é tranquilo, é fácil você carregar uma coisa. Onde é que começa a vir o porém? Como é que eu repasso essa informação para outra thread, né? Enfim, como é que eu retorno isso para quem me pediu? Usualmente, como é que a gente faz isso em Java? Sem usar RX, sem usar outras bibliotecas. Isso é feito usualmente através de um callback. Mas o que é um callback? Java não tem o conceito de funções de ordem maior, pelo menos não até o Java 8. Isso entrou, na verdade, no Java 8, só que acho que todo mundo aqui trabalha com Android, sabe as limitações que a gente tem para usar Java 8 no Android, etc. Resumindo, a gente pode usar o Java 7 de uma forma segura, suportando APIs antigas. Então a gente sempre teve problema de conseguir usar funcionalidades novas da linguagem Java, etc. E o Kotlin ajudou bastante nisso também. Mas então como é que a gente resolveria esse problema utilizando o Java 7? Uma das formas que é a mais comum também, a mais comum é através de um callback. E o que é um callback, na verdade? Como é que eu faço um callback? Ele é um cara que ele serve para avisar que algo ocorreu. Por isso que ele chama callback, né? Você faz uma operação e aí esse callback, esse cara, ele avisa quando essa operação terminou. A gente precisa de callbacks, geralmente, quando a gente tem operações assíncronas, como, por exemplo, pegar o título de filme, que é um negócio que acontece na internet, etc. Então, enfim, não é um negócio síncrono, não é uma coisa que eu chamo e já me retorna na hora. Por isso que eu preciso de um callback. Eu preciso ser avisado quando essa coisa fica pronta. Não tem como simplesmente pegar o resultado na hora. E como Java não tem funções de ordem maior, o jeito trivial de fazer um callback em Java é esse. Eu crio uma interface, e aí pode ter qualquer nome, mas usualmente a gente coloca callback no final, e tem um único método. E esse método costuma ser realmente... Ele é o método que vai ser chamado quando a informação que eu quiser estiver pronta. Então, nesse exemplo, a gente tem aquela moveTitleCallback, e na hora que eu chamo essa função loadMoveTitle, eu tenho que passar uma instância de um objeto que implementa essa interface, a interface desse callback. E funciona mais ou menos assim. Na hora que eu vou carregar o título do filme, eu invoco essa função que está declarada na minha interface. Então esse é o exemplo de como é que eu chamaria essa função ainda em Java.
O primeiro nome da função, eu chamo a função, e aí eu tenho que passar uma implementação anônima do callback. No caso, o callback era uma interface, então eu preciso criar uma implementação dele, e preciso sobrescrever o método onMoveTitleLoaded, que é o cara que é chamado quando o título do filme é carregado da internet, etc. E eu faço o que eu quiser com aquele título do filme, que vem como parâmetro ali. A gente pode pensar como é que seria o equivalente disso em Kotlin. A gente percebe que o código já fica um pouco mais simples, dá para melhorar ele ainda, mas primeiro a função em si, que é responsável por carregar o título do filme. O que mudou? Primeiro, se a gente lembrar do Java, ela recebia como parâmetro uma interface, uma instância da interface do callback, que é moveTitleCallback. Em Kotlin, eu não preciso mais dessa interface. Quando eu estiver implementando isso, eu não preciso declarar uma interface de callback. Por quê? Porque Kotlin tem esse conceito de funções de ordem maior. São funções anônimas, são funções, na verdade, que podem ser chamadas por outras funções. A definição de funções de ordem maior é essa. São funções que podem retornar funções ou receber outras funções como argumento. Então eu não preciso de um callback, porque essa função, esse parâmetro, na verdade, que eu chamei de callback, eu já diria é um callback, só que eu não preciso de uma interface para representar isso. Porque Kotlin, a própria linguagem, me provê a funcionalidade de fazer isso. Então eu defino como o parâmetro callback como sendo uma função que recebe como parâmetro uma string e não retorna nada. E a implementação de carregar o título do filme é exatamente a mesma. Eu chamo aquele método ali que supostamente retorna o título, e no fim eu invoco a função que eu recebi como parâmetro. E agora, para chamar a função loadMoveTitle, também fica um pouco mais simples, porque Kotlin tem uma sintaxe muito sucinta para você invocar funções que recebem lambda, ou seja, para você invocar funções de ordem maior, funções que recebem outras funções como parâmetro, que é simplesmente colocar as chaves, etc., depois do nome da função. Então, em Java, para eu invocar aquela loadMoveTitle, eu tinha que passar um new moveTitleCallback e implementar aquilo ali. Já em Kotlin, não. Fica um pouco mais simples. Eu simplesmente abro chaves e etc. Dá para melhorar esse código ainda, porque se a gente observar, a gente consegue melhorar a implementação da thread. Que antes eu estava fazendo um runnable daquela forma, criando um object, implementa um runnable e subscrevo o método run. Eu consigo deixar isso ainda um pouco mais sucinto, porque runnable é uma interface em Java que tem um único método, assim como o callback. E em Kotlin, por padrão, a gente consegue escrever implementações de interface que tem um único método dessa forma, como se fosse um lambda. Porque, na verdade, é isso que elas simulam. Essas interfaces que costumam ter um método só, que são interfaces que usualmente a gente faz como callback, que usualmente a gente faz como para simular funções que vão ser executadas em um tempo anterior. Usualmente o objetivo delas é esse, simplesmente guardar uma ação. E essa é a principal ideia que eu quero passar com esse começo. Quando a gente tem lambdas, quando a gente tem funções de ordem maior, geralmente o que a gente está querendo é algo mais ou menos assim. Repassar ou retornar ações ou comportamentos. Lambdas, geralmente, simulam isso. Ações ou comportamentos. Então, quando eu falo, carrega o título do filme e faça isso aqui quando esse título estiver carregado. E esse faça isso aqui, na verdade, seria me avisa quando estiver carregado. Isso é uma ação. A ação de me avisar. E, geralmente, é isso que a gente quer quando a gente está usando lambdas. Agora, vamos ver como é que isso funciona por baixo do capô. Porque uma das coisas muito legais do Kotlin, que é sempre vendido assim como um dos pontos positivos na linguagem, é a retrocompatibilidade e interoperabilidade que a linguagem tem com Java. Isso é um negócio muito mágico, porque você consegue usar até o Java 6, que é mais antigo que o Java 7, tem menos funções, etc., junto com o Kotlin. O target do bytecode do Kotlin é compatível com o Java 6. Então, se a gente pensar, como que uma linguagem assim, que tem tanta funcionalidade, funciona com Java 6? Né? Então, vamos ver por padrão qual que é o código gerado, ou seja, qual que é o código equivalente ao Java para as coisas que a gente faz em Kotlin. No próprio Android Studio, quando você está com o plugin do Kotlin instalado, tem uma opção dentro do menu Tools que você consegue ver qual seria o código equivalente do código Kotlin que você escreveu. Mais ou menos funciona assim. Tem uma opção para você mostrar o bytecode que o Kotlin gera, que é o bytecode que a JVM executa mesmo. E são dois passos, na verdade. Primeiro você mostra o bytecode que é o bytecode que o Kotlin gera. E depois você descompila esse bytecode para Java. E assim você consegue ver, enfim, qual seria o código equivalente para o código que você fez em Kotlin em Java. Então, vamos pegar como exemplo essa mesma função que a gente fez ali. Eu tirei a parte da thread só para ficar um pouco mais simples de entender. Na parte de cima a gente tem a função, que simplesmente carrega o título do filme e invoca o callback, que é o lambda que eu recebi como parâmetro. E na parte de baixo a gente tem o equivalente, que é o código gerado, digamos assim, o código equivalente em Java.
Esse código você consegue ver no próprio Android Studio, quando você executa um lambda, decompila, etc, é isso que aparece. Então vamos tentar entender um pouquinho melhor esse código. É uma função com o mesmo nome, é o código equivalente, e como parâmetro, o código que a gente escreveu recebia um parâmetro de nome callback, que era uma função, um lambda, que recebia como parâmetro uma string e retornava nada. No código equivalente, ele vira uma function 1. Quantos de vocês já viram esse negócio, function 1, function 2, no código do Kotlin? Alguém já viu? Não? Legal. Muito bom. Então, o código equivalente é esse. Mas o que será que é esse function 1? Porque, como a gente pode ver, alguns aqui já usam Kotlin, mas a gente nunca sabe, nunca viu esse function 1 antes, não sabe como é que isso funciona, só que isso está lá. Se você decompilar um código Kotlin que usa lambdas, vai ter esse cara, function 1, etc. E outros também. Vou explicar já o que esse cara significa. Continuando um pouquinho, continuando a tentar entender o método, a parte de baixo é basicamente igual, a implementação em si. Ele só tem uma checagem ali para garantir que o callback que você passa não é nulo, porque quando você faz a implementação em Kotlin, o lambda que a gente espera, de nome callback, a gente define ele como não sendo nulo. Então, quem for chamar aquela função não pode passar um null como sendo meu callback. Mas, e se você tiver um código Kotlin e tentar invocar aquilo, você vai ter um erro de compilação. Mas se você tentar invocar aquilo a partir de um código Java, não vai dar erro de compilação, porque o compilador do Java não vai saber que aquilo ali não pode ser nulo. Vai ter um erro runtime, que é disparado por causa dessa checagem aí, que ele checa se o parâmetro não é nulo. Enfim, e o resto da implementação é igual, ele simplesmente pega o título e etc. Mas vamos tentar entender então o que é esse function 1. Ainda naquele mesmo código, se você clicar segurando Ctrl, Command, etc. Naquele function 1 que aparece no código gerado, você vem parar nesse arquivo aqui, isso também no Android Studio. E aí você percebe como é que funcionam as funções, os lambdas, no Kotlin por baixo. Na verdade, os lambdas são exatamente isso. Assim como aquela interface MoveTitleCallback que a gente fez, que era uma interface que tinha um único método, que recebia como parâmetro uma string, que era o que era chamado quando o meu callback fosse executado, no próprio Kotlin, essas interfaces já existem. Só que com nomes genéricos. Ao invés de chamar MoveTitleCallback, chama function1, por exemplo. Então, toda vez que eu estou criando uma função que recebe como parâmetro um callback ou que retorna um lambda, etc., o que acontece por baixo é isso. Ele está esperando uma instância de function 1, ou de function 2, ou de function 0, etc. Por que tem function 0, function 1, function 2? Porque as funções podem ter diferentes quantidades de parâmetros. Então, function 0, a interface chama function 0, a função ele chama invoke e ela não recebe nenhum parâmetro. O function 1 é uma função que é um lambda que recebe um parâmetro. Simula um lambda que recebe um parâmetro. E é assim que o Kotlin consegue ser interoperável com Java 6. Na verdade, os lambdas do Kotlin são nada mais do que isso, são interfaces realmente, e é por isso que funciona, é assim que ele funciona por baixo. Mas a gente pensa, parece meio gambiarra, não sei lá, funciona assim, mas será que os caras têm infinitos functions? Na verdade, não tem. Esse código, que aparece no Android Studio, se você fizer esse processo que eu falei, pode ser encontrado no próprio GitHub da linguagem Kotlin. Ela é de código aberto, todo mundo sabe. Lá no GitHub da JetBrains tem o repositório do Kotlin e tem esse arquivo lá, chama functions.kt e está nesse endereço. E se você abrir ele, eu não coloquei até o final porque é grande, mas ele tem até um function 22. Então você pode criar lambdas com até 22 parâmetros em Kotlin. Mas todo desenvolvedor tem um lado meio tester que quer quebrar as coisas. Então o que será que acontece se eu tentar fazer um lambda com 23 parâmetros? Vocês têm sugestões? Ok. Eu tentei fazer isso para ver o que acontecia, porque eu estava curioso. E como é que eu faço isso? Primeiro eu preciso criar uma função com qualquer nome, e eu resolvi dar o nome de e ela recebe como parâmetro uma action, que é o meu callback, enfim. É o lambda que ela recebe. O que eu quero testar é o que acontece em Kotlin quando eu tento invocar um lambda que tem mais do que 22 parâmetros. Porque a gente viu que os lambdas viram interfaces com o nome function alguma coisa. Só que essa interface só existe até o function 22. Então eu criei aqui uma função que recebe um lambda que tem 23 parâmetros. E aí eu tento invocar esse lambda. Para testar isso, primeiro vamos ver qual que é o código equivalente que ele gera. Ele tenta gerar. Se você fizer aquele mesmo processo de decompilar, etc., o código que ele gera é esse aí. É uma função com o mesmo nome que eu coloquei, e aquele action, meu parâmetro que chama action, vira um function 23. Só que de cara, quando a gente bate o olho nesse código, a primeira coisa que a gente percebe é o function 23 está vermelho. Por quê? Porque não existe o function 23. Naquele arquivo só tem até o function 22. Então já dá para suspeitar o que vai acontecer, né? Provavelmente vai acontecer um erro. E aí o código equivalente ele chama no meu action, que é o parâmetro, ele chama o invoke, que é enfim, a função que representa o meu callback, e com todos os parâmetros que eu falei. Esse código, decompilado, resulta nesse código. E aí vamos invocar. Como é que eu invoco esse cara?
o meu que é a função que eu criei, aí eu tenho que passar o lambda, que é, enfim, é a função que eu estou passando como parâmetro. Então eu abro chaves e ali eu tenho todos os parâmetros que o meu lambda recebe. E aí eu tento printar para ver o que acontece. Mas o que acontece é isso, dá um erro. E qual que é o problema? Dá um erro em runtime. Então se você tentar fazer um lambda em mais do que 22 parâmetros, você vai ter um erro em runtime, não um erro de compilação. O compilador não consegue perceber isso na hora que ele está compilando o seu código. Então, se for um app, seu app vai crashar. Se for qualquer outra aplicação, enfim, vai crashar também. Que vai acontecer isso. Ah, mas o que isso quer dizer? Nada muito importante, porque se você está fazendo um lambda que tem mais do que 22 parâmetros, acho que você tem um problema pior do que o seu app crashar. Você tem um problema de arquitetura, que é pior do que o próprio problema do lambda. É muito difícil você chegar numa situação, eu pelo menos nunca cheguei e não conheço ninguém que tenha chegado numa situação em que você precisa de um lambda com mais do que 22 parâmetros. Mesmo que você precisasse, sei lá, a sua arquitetura tivesse boa, digamos assim, você precisasse de um lambda com mais de 22 parâmetros, tem formas de você contornar isso. Você consegue criar um objeto que engloba 2 parâmetros, por exemplo. Mas, enfim, se você tentar fazer isso, vai crashar. Eu tentei fazer só para descobrir o que acontecia mesmo, mas não é ideal você ter um lambda com tantos parâmetros. Geralmente você tem um problema de arquitetura se você chegar nesse nível. Vamos falar um pouquinho de Extension Functions. Todo mundo aqui conhece Extension Functions? Alguém não conhece? Levanta a mão, por favor. Ah, então vou dar uma explicada. Legal. Extension Functions são uma habilidade da linguagem Kotlin que te dão a impressão de que você consegue adicionar funções em uma classe já existente. Então, por exemplo, a gente tem a classe string do Kotlin, que, enfim, é basicamente a mesma classe string do Java. Tem todos aqueles métodos de string que a classe do Java tem, funções padrões. Agora, vamos supor que eu quisesse que quem criou a classe string, os caras que fizeram o Java lá, quando eles criassem a classe string, tivessem acrescentado nessa classe uma função que chama suffixed with amazing. E aí, em qualquer string que eu tivesse, eu pudesse chamar uma função, a minha string.suffixed with amazing, que ia me retornar uma nova string com with amazing no final. Em Java não tem como fazer isso. Quem fez a classe string não fez essa função. Então pronto, se eu quiser ter uma função que retorna uma string sufixada com isAmazing, eu posso fazer uma função que faça isso, só que não vai ser uma função da classe string, vai ser uma função provavelmente num string utils, talvez. Eu vou ter lá um arquivo string utils, que vai ter um método estático que me retorna uma string que chama isAmazing. E o primeiro parâmetro dele vai ser uma string, provavelmente. Em Kotlin você tem uma forma muito mais bonita de fazer isso. Usualmente, em Kotlin, você não precisa ficar criando aquele monte de arquivos utils que é comum, a gente tem em Java. Geralmente acontece e, enfim. Kotlin resolve esse problema a partir desse conceito de Extension Functions. Tem esse nome porque te dá a habilidade de você... São funções que te dão a habilidade de estender uma classe. Ou seja, é como se você estivesse adicionando funções numa classe que já existe. No caso dessa função que eu estou usando como exemplo, suffixed with amazing, é como se eu estivesse adicionando na classe string, que não foi eu que fiz, a classe string do Java, do Kotlin, etc. Como se eu estivesse adicionando nessa classe uma função com esse nome. E aí embaixo eu tenho uma função teste que simplesmente testa isso. O que ela faz? Ela chama um print e eu tenho uma string normal, Kotlin, e nessa string eu posso digitar ponto suffixed with amazing. E essa string, e toda outra string do meu projeto, onde eu importar essa função, vai ter essa função nela. Então, Extension Functions é uma ferramenta muito poderosa. Ela te permite adicionar funções, ou pelo menos dá a impressão que você consegue adicionar funções numa classe que já existe. Da mesma forma, tem o conceito também de Extension Properties, que eu não coloquei aqui, que te permite adicionar propriedades em uma classe já existente. Então, tem vários casos de uso para isso. Todos eles geralmente culminam num código mais simples, mais fácil de ler, enfim, mais legível e mais bonito também. Com isso você consegue diminuir muitas linhas de código, deixar um código que faz mais sentido. Geralmente, códigos que tem Android utils, string utils, eles costumam ser difíceis de ler e costumam ser meio grandes, porque todo lugar você tem que ficar digitando alguma coisa, utils.método. Aí você passa como parâmetro do método a coisa que você quer fazer alguma coisa. O parâmetro, sei lá, se é string utils, você passa como parâmetro a string que você quer fazer alguma coisa. Com Extension Functions não, você simplesmente chama na própria string o método que você adicionou. Deu para entender? Legal. Então, Extension Functions resumidamente é isso. Eu coloquei pouco porque imaginei que o pessoal já ia conhecer, mas enfim, considerando que deu para entender, acho que dá bom. Vamos ver agora como é que funcionam algumas higher order functions da própria linguagem Kotlin. Porque eu criei como exemplo ali aquela função lá que carregava o título do filme, que recebia um lambda, mas a própria linguagem Kotlin já tem muitas funções de ordem maior, na verdade, que são muito, muito úteis, que a gente que trabalha com Kotlin, que já trabalhou, costuma usar no dia a dia e às vezes nem sabe como é que funciona.
como, por exemplo, a função apply. Então, vamos imaginar que eu tenho uma classe carro, que tem 3 propriedades e parâmetros no construtor. O carro tem ali uma cor, que é uma string, uma fabricante, que é uma string, e um modelo que também é uma string. Então, para eu criar um carro, eu tenho que passar esses 3 parâmetros, e todos eles são propriedades da classe carro, etc. Vamos supor que eu tenho uma função que não está na classe carro, uma função que está em qualquer outro lugar do meu projeto, em outra classe, etc. Que tem aquele nome ali, mudar as propriedades do carro. Como parâmetro, ela recebe um carro. E como é que eu faço isso? Dentro desse carro que eu recebo como parâmetro, eu chamo a função apply. Quem aqui não conhece o apply? Tá, eu vou explicar mais ou menos como é que o apply funciona. A partir de uma instância, qualquer tipo que você tiver, você pode chamar instância.apply. E dentro desse bloco do apply, a gente chama apply, abre chaves, fecha chaves. Isso cria um bloco. Dentro desse bloco, a gente tem acesso a todas as propriedades da coisa que a gente está querendo, da instância que chamou a função apply. Então, por exemplo, se eu chamo ali carro.apply, dentro do bloco apply eu tenho acesso a todas as propriedades, cor, fabricante e modelo do carro. E eu consigo mudar isso para criar um Uno da escada, que nem esse aqui, que é o meu carro, que não tem escada, infelizmente, mas enfim, é um Uno. Então o apply funciona mais ou menos para isso. E tem mais coisa que o apply faz também. No final do apply ele retorna a instância na qual você chama o método. Então aquele carro.apply, aquele bloco apply, retorna a própria instância na qual eu chamei o carro. Na qual eu chamei a função, na verdade. Isso é legal porque permite eu encadear várias funções no objeto. Chamar carro.apply, faça isso, depois eu chamo outra função, depois eu chamo outra, e tudo isso na mesma instância do carro. Mais ou menos como eu faço com o optional no Java 8. Mas vamos tentar entender, agora que a gente já entendeu como é que o apply funciona, o que ele faz, para que ele serve, vamos tentar entender como é que ele funciona por dentro, ou seja, como é que ele funciona debaixo do capô do apply. O apply é declarado dessa forma. Parece um pouco confuso, nem parece muito que isso é uma função, porque tem muita coisa na escritura dela, né? Tem uma anotação ali, aí tem um público, que geralmente a gente não vê a palavra público em Kotlin, mas ele tem. Aí tem um inline, tem o fun, que define qual é a função, aí tem tipos e etc. O que está acontecendo ali? O público é simplesmente para dizer que é público. Embora quando a gente faça um código Kotlin, a gente não precisa dizer que as coisas são públicas, porque por padrão é público. Nos códigos internos do Kotlin, todas as coisas que são públicas, ou quase todas, elas costumam ter um modificador público na assinatura da coisa, do método, etc. Por quê? Não sei explicar por quê. Eu sei que é assim. Enfim, mas o público só tá ali por causa disso. Aí a gente tem aquele inline ali, já volto nele rapidinho. Depois a gente tem o fun, que está falando para mim que é uma função. Depois a gente tem um tipo T. O que a gente quer dizer com aquilo? Aquilo ali é um generics como se fosse o generics do Java. Funciona mais ou menos da mesma forma. Estou dizendo que essa função apply ela é parametrizada com o tipo. Então ela vai trabalhar com coisas do tipo T. E aí eu falo que o que a gente pode notar de diferente? Logo depois do tipo T, o nome da função, embora seja apply, não está simplesmente apply, ele está como t.apply. E essa é uma das coisas interessantes. Primeiro, a gente usa apply com frequência no dia a dia. Apply, run, etc. Várias funções. Mas como é que todos os objetos que a gente tentar chamar apply, eles vão ter a função apply? Se a gente pegar uma string, por exemplo, a string vai ter uma função apply nela. Mas como será que funciona? E a gente volta nas extension functions, que a gente falou agora há pouco. É por isso que todo objeto criado por mim, por você, por algum outro dev, ou pela própria linguagem Kotlin, se você estiver usando ele em Kotlin, vai ter uma função apply. Porque o apply, na verdade, não é só um apply, ele é um t.apply. Ou seja, o apply é uma extensão, é uma extension function de todos os tipos t, sendo que t é o tipo que chamou a função. Então, o apply ele é uma extension function, resumindo, ele é uma extension function. Por isso que todo mundo pode chamar apply, basicamente. Então, é um t.apply, e logo depois a gente tem os parâmetros. O apply só tem um parâmetro, que tem nome block, e se a gente observar, ele é um lambda. Como é que a gente sabe que ele é um lambda? Porque depois do block a gente tem parênteses, uma flechinha e um unit. Então a gente sabe que esse block é um lambda, ou seja, a função apply recebe como parâmetro um lambda, ou seja, uma outra função. E se a gente observar de novo com calma, esse block, que é um lambda, não é só um lambda, ele é um t.lambda. Então o apply, que é uma extension function do tipo t, recebe como parâmetro um lambda, que também é uma extension function do tipo t. E é isso que faz com que eu consiga acessar
dentro do bloco do apply, ou seja, dentro do lambda, eu consigo ir até um color, por exemplo, que é o color do carro que chamou o apply. Como o apply é um t.apply, todo carro, toda coisa vai ter uma função apply. E como o lambda que o apply recebe é um t.lambda, dentro desse lambda, quando eu estou criando esse lambda, eu vou ter acesso a todas as propriedades de quem chamou o apply. No caso do carro, eu tenho acesso à cor, ao fabricante, ao modelo e etc. Continuando, depois que a gente acaba a lista de parâmetros do apply, que só tem um parâmetro, que é um lambda, a gente tem um t, que é o retorno. Então o apply ele retorna um t. Ou seja, o retorno do carro.apply é um carro. O retorno de string.apply é uma string, enfim. O apply, resumindo, o apply retorna a coisa que chamou ele. E essa parte de contract não é muito importante, eu não vou explicar ela agora, porque é um negócio novo do Kotlin também, tem, se eu não me engano, a partir do Kotlin 1.2, 1.1 ou 1.2, não tenho certeza, mas enfim, eu não vou entrar nos detalhes agora. Mas o que o apply faz? Ignorando essa parte de contract, a única coisa que ele faz é chamar esse block, naquela linha que ele faz block, parênteses, fecha parênteses, ele está invocando o lambda que ele fez. Então ele faz block e no fim ele retorna. E é só isso que o apply faz. Toda a mágica do apply, o negócio que ele parece ser incrível, legal, etc., só acontece por causa da declaração dele, na verdade, da assinatura, por causa de todas essas coisas que a gente vê. Porque se a gente for ver o apply em si é uma função simples. Ele só chama o lambda que ele recebeu e retorna o cara que chamou. Mas a mágica do apply está nisso, tá? E ele ser uma extension function, dele receber um lambda que é uma extension function de outra coisa e etc. E aí, aqui tem uma descrição do que o apply faz. Se você abrir o arquivo do Kotlin que tem o apply, tem esse comentário lá, enfim, está explicado também qual que é o objetivo do apply, mas acho que deu para entender. Tem um inline, que eu deixei para falar depois. O que é um inline? Inline é uma palavra-chave que a gente pode colocar em funções do Kotlin, que na prática significam que o código da função que eu estou declarando como inline vai ser colocado no lugar onde a função é chamada. Então, quando eu chamo carro.apply, na pilha não está sendo feita uma chamada na pilha para uma função que chama apply. Na verdade, aquele código ali do apply está sendo como se fosse copiado no lugar do carro. Isso tem algumas vantagens. A primeira delas é otimização. Por que eu gostaria de fazer uma função inline? Como a gente já viu, os lambdas em Kotlin, na verdade, não são mágicos. Eles são function 0, function 1, function 2, etc. Toda vez que eu estou invocando uma função que recebe um lambda em Kotlin, eu estou, na verdade, invocando a função e criando uma instância de function 0, uma instância de function 1. Então, quando eu invoco uma função que recebe um lambda como parâmetro, eu estou criando instâncias desses lambdas. E isso tem um certo custo. Pode parecer que não, mas porque tem um custo porque eu estou criando instância de objeto. Então, estou criando espaço na memória, etc. Enfim. Quando eu faço uma função como sendo inline, isso não acontece. Por quê? Porque o código do lambda, na verdade, ele é copiado no lugar onde foi chamada a função. Então, eu não estou criando um function 1, etc. O que está acontecendo é que o código está sendo copiado, então eu reduzo o custo. Isso não quer dizer que tudo tem que ser inline. A recomendação é colocar modificador inline para funções que recebem lambdas. Ou seja, funções de ordem maior, que são funções que recebem lambdas, retornam lambdas, etc. Para as outras funções não tem ganho em você fazer isso. E é mais ou menos assim que o apply funciona. A gente tem outras funções. Tem o let, tem run, tem also. Eu não vou perder tempo explicando cada uma delas em detalhes, mas se vocês fizerem mais ou menos o mesmo processo que a gente fez agora para entender como o apply funciona, dá para entender também como é que o let funciona e como é que o run funciona. A gente pode ver que tanto o let como o run são também extension functions, por isso que todas as coisas têm let, tem run, etc. E ambos recebem como parâmetro um lambda. Só que no caso do let, esse lambda não é uma extension function, ele é um lambda normal que recebe como parâmetro um t. E no caso do run, esse lambda é uma extension function de t. Então tem algumas particularidades que implicam na forma como cada um deles funciona, e também onde eu devo usar let, onde eu devo usar run, etc. Falar um pouquinho de funções fixas agora. Kotlin tinha uma possibilidade, tem uma funcionalidade, na verdade, de funções fixas. O que são isso? São funções que você pode invocar de uma maneira diferente. Como assim diferente? Eu vou mostrar com um exemplo. Vamos supor que a gente tem um enum que simula níveis de log. Simula os mesmos níveis de log do Android, na verdade. Você tem log de verbose, para debug, informações, etc. E qual que é a chave disso? É um enum e cada log tem um nível. Então, e o nível é inteiro. Então, verbose tem o nível 2, debug 3, info 4, etc. E aí eu tenho uma função includes. Então, todo log level tem uma função includes, que define se um log inclui o outro. O que seria um log inclui o outro?
Se eu estou com o meu filtro de log habilitado para verbose, eu quero que sejam mostrados todos os logs verboses, e todos os logs debug, e todos os logs info. Se eu estou com o meu filtro ligado para debug, eu quero que mostre todos os logs debug, e info, e etc. Mas não mostre verbose. Resumidamente, eu quero que mostre de cima para baixo. Então, o verbose vai mostrar todos os logs, debug vai mostrar todos os logs abaixo de debug, enfim. E é para isso que servem os levels. Como é que eu faço isso? Essa função includes, para eu ver se algum log inclui outro log, como por exemplo, para ver se o log verbose inclui o log debug, eu comparo pelo level. No caso, eu vejo se o level é menor ou igual. Então, se eu for comparar verbose com debug, por exemplo, eu vejo se o level do verbose, que é 2, é menor ou igual ao level do debug, que é 3. No caso é. Então, por isso que o verbose inclui o debug. Enfim. E como é que eu uso isso? Se a gente observar, a função includes ali, ela tem um modificador infix, no começo dela. E para usar, na verdade eu estou usando a does not includes, que é a negação dela, que também é infixa. Mas a vantagem de ter funções infixas é que eu consigo fazer esse tipo de coisa. Se a gente observar logo depois da função v, a primeira linha depois da função v, eu tenho uma instância de log level e eu estou fazendo log level, does not includes, log level.verbose. E a mágica das funções infixas é essa. Does not includes é uma função que pertence a log level. Então o que eu estou fazendo, na verdade, ali naquela linha é log level.doesNotIncludes, e entre parâmetros, enfim, abre o parênteses, log level.verbose. O poder das funções infixas é permitir que eu chame funções sem precisar colocar o ponto e sem precisar colocar os parâmetros entre parênteses. Basicamente é isso. Qual que é a vantagem disso? É sintaxe, simplesmente. Tem casos onde isso pode ser útil, como por exemplo aqui, o código fica mais legível dessa forma do que se eu tivesse usado um ponto e parênteses, etc. Mas o principal ponto das funções infixas é sintaxe. E como a gente está falando de DSLs, é importante a gente focar na sintaxe, porque quando a gente cria uma DSL, a gente quer que a sintaxe dela seja intuitiva para quem for usar. Uma DSL é uma linguagem. E a gente quer que as linguagens sejam intuitivas para quem for usar. Esse aí é um exemplo de uma classe logger, de um projeto que a gente tem, que chama BlockBuilder. Esse método V, ele simula, na verdade, o log V do Android. E ele foi implementado dessa forma. Eu tenho uma mensagem de uma tag, igual o log do Android mesmo. Uma tag, uma mensagem e uma exceção. E aí, para eu decidir, quando log.v, quando eu chamo lá blockbuilderlogger.v e passo uma mensagem, algo para logar, para eu decidir se essa mensagem vai ser exibida ou não, logada de fato, eu vejo se o meu log level que está configurado, aquele log level ali, que é aquela propriedade do blockbuilderlogger, ele pode ser alterado de acordo com a sua configuração. Eu vejo se o meu log level vai ser configurado, vai estar permitindo que essa mensagem de log ocorra ou não. Isso serve basicamente para poder configurar diferentes níveis de logs e só logar quando determinado filtro estiver habilitado. E aqui isso é um exemplo dessa função shouldBeIgnored, que tem no final dessa função v, supondo que o meu log permita que eu logue a mensagem que eu quero logar e a exceção. A gente tem uma condição que, dependendo do caso, a exceção não vai ser logada. No caso, se a exceção for nula. Então, se a gente observar no método v, o parâmetro throwable, que é o último parâmetro, ele pode ser nulo. E aí a gente faz um when para ver se a exceção deve ser ignorada ou não. Se ela deve ser ignorada, a gente só chama o log.v, senão a gente loga ela também. E esse shouldBeIgnored é só uma extension function que verifica se a exceção é nula ou não. Mudando um pouco de tópico agora, sobre inline functions a gente já falou um pouquinho, agora eu vou falar sobre verified types, que é um assunto um pouquinho mais complexo. Então vamos pensar que eu tenho uma classe, que é um object que chama NPool. O objetivo desse cara é simplesmente ser um lugar onde eu guardo coisas. Então eu tenho esse NPool, ele tem uma propriedade things, que é um mapa de string para n. Ou seja, é um pool. Eu simplesmente guardo coisas lá. Então eu tenho um método put e um get. Dentro do put, eu coloco uma instância que é um n. E o que eu faço eu coloco no mapa essa instância e a chave dele vai ser o simple name da classe que eu quero pegar. Então é simplesmente isso. É um pool de coisas. Então tem um put onde eu coloco uma coisa e aí lá eu guardo essa coisa. E aí eu tenho um get, que é um pouquinho mais difícil de entender, mas o que ele faz, resumidamente, é retornar essa instância a partir de uma classe. Funciona mais ou menos assim. Se eu fizer npool.put e crio uma banana, por exemplo, uma instância de banana, ele vai guardar essa instância de banana para mim. E eu posso colocar coisas de diferentes tipos, e para eu pegar as coisas de volta, porque se eu coloco coisas no pool, eu quero poder retirá-las depois. Funciona mais ou menos assim. Eu chamo npool.get,
eu tenho que passar a classe do tipo que eu quero pegar. Então, se eu coloquei uma bike no meu pool, na hora que eu der um get, eu tenho que falar que eu estou pegando uma bike. Como é que eu falo que eu estou pegando uma bike? Passando um bike, class, Java, etc. Quais são os problemas desse pool? Primeiro, o get dele tem um unchecked cache ali, que é um warning. Que apesar de ser uma coisa que é um erro que não vai acontecer, tipo, isso não vai crashar, aquele warning fica incomodando ali. E o segundo é que essa chamada, a invocação do get está feia. Porque para eu invocar o get, eu tenho que passar o class da coisa que eu quero pegar. E isso é ruim. E como é que eu melhoro isso? A partir de Reified Types. Primeiro, aquela mesma simulação de como é que seria o código equivalente em Java. Mas vou passar rapidinho, porque não é muito importante, mas a gente pode perceber que o unchecked cast, o warning que ele dá por causa daquele cache ali que acontece no código equivalente. No final, a gente consegue alterar a invocação daquele get para ficar daquela forma. Ao invés de passar .get bike class.java, lá no final do slide, a gente pode perceber que ficou .get e entre chaves eu coloquei simplesmente bike, eu não preciso passar o class.java. Como é que eu fiz isso? Se a gente observar, o get foi reescrito e agora ele virou antes ele era uma função, agora ele virou uma função inline que recebe um reified t. Antes ele recebia simplesmente um t. Então o que mudou? Primeiro inline, que a gente já explicou para dizer que a função é inline, e segundo aquela palavra-chave reified ali. E para que serve esse reified? Basicamente ele dá a habilidade de eu poder acessar coisas do tipo t dentro do bloco da função. Então, sem esse modificador reified, eu não consigo fazer aquele t:2.class.java.simplename. O reified me dá a habilidade de fazer isso. E o reified só funciona com funções inline, porque para eu ter essa habilidade do tipo t, eu preciso saber o que o tipo t é. E eu só consigo saber o que o tipo t é na hora que eu estou em tempo de compilação se a função for inline, porque ela é copiada, porque o corpo dela é copiado no lugar onde ela foi invocada. Sem o inline, sem o reified, enquanto eu estou compilando, eu não tenho ideia do que aquele tipo t é. Tanto que no código gerado, o que o get retorna, na verdade, é um object, ele não retorna um t. Isso acontece também por causa da compatibilidade com Java 6, etc. Alguns usos interessantes do reified, ele parece um exemplo bobo, mas usando esse esquema de reified, a gente consegue fazer um navigate to activity muito mais legível. Então, por exemplo, ao invés de eu dar start activity, intent, contexto e activity 2.2.class.java, eu posso simplesmente fazer navigate to e aí o nome da minha activity. E fica muito mais legível. Navigate to about activity, to how to share activity, etc. Isso com o uso do reified. Focando agora em DSLs, o que são DSLs propriamente ditas? A definição é essa, uma das definições, aliás. A sigla significa linguagem de domínio específico, que na prática quer dizer uma linguagem que é criada para resolver um problema específico. Quando a gente está falando de domínio de problema, a gente tem vários domínios de problema, que pode ser maior ou menor. Alguns exemplos de DSL, a gente pode pegar, por exemplo, a DSL do Gradle, que a gente usa no nosso sistema de compilação, etc. Aquele código do Gradle é Groove, é código Groove, da linguagem Groove, mas ele não se parece com o código Groove. Por quê? Porque o Gradle criou uma DSL usando o Groove por baixo para a gente conseguir escrever a nossa build daquele jeito. Enfim, alguns autores consideram SQL como sendo uma linguagem de domínio específico também, como sendo uma DSL. Por quê? Porque ela tem o objetivo de resolver o problema de consultas, injeções em banco de dados, que é um problema de domínio específico do banco de dados, etc. E alguns autores consideram CSS como uma DSL também. Então vamos ter um exemplo de como criar uma DSL. O Block Builder é um projeto que a gente tem lá na Wave, que a gente começou a criar no começo desse ano. E os principais motivos são, na Wave a gente tem muitos aplicativos, tanto na Wave como na Móvel. E algumas partes desses aplicativos são reutilizáveis. Então, em vários dos nossos aplicativos, por exemplo, a gente tem um fluxo de autenticação, que é praticamente o mesmo entre os aplicativos. Muda visual, etc. Mas a ideia do fluxo basicamente é a mesma, é autenticar o usuário. Assim como a gente também tem um fluxo de assinatura, que a ideia é assinar o usuário, etc. Então a gente tem muitas coisas que são reutilizáveis. E a gente perdia muito tempo refazendo essas coisas toda vez que tinha um projeto novo. Apesar de serem coisas reutilizáveis, não estavam sendo feitas de uma forma reutilizável. Então a gente reutilizava como? Copiava o código, etc., alterava o que precisava. Mas a gente resolveu tomar a decisão de, não, vamos fazer isso aqui uma vez só, como uma biblioteca, etc. Ou melhor, como um conjunto de bibliotecas, e fica muito mais fácil de reutilizar. E daí surgiu o Block Builder. A ideia do projeto é essa. É um conjunto de componentes reutilizáveis que a gente consegue utilizar nos diferentes aplicativos que a gente tem. E ele serve para muitas coisas, desde a autenticação, assinatura do usuário, tela de perfil, não só telas, mas também coisas não visuais. Enfim, a ideia do Block Builder é que ele é um conjunto de bibliotecas, não é uma biblioteca só. E ele era composto por vários módulos.
esse é um exemplo da primeira versão que a gente fez do Block Builder. Eram várias bibliotecas e cada biblioteca tinha um modo. Então a biblioteca de autenticação tinha um auth modo, a de bidding tinha um bidding modo, e etc. E assim ia. E a gente tinha um problema de, essas coisas precisam ser inicializadas em algum lugar. Beleza. Quem precisa inicializar? Quem está usando o Block Builder precisa inicializar. Tá, ok. Quando que esse cara vai inicializar? No application. Então a gente definiu isso. Mas a gente tinha um problema. Como é que essas coisas vão ser inicializadas? A gente já sabia que ia ser no application, que quem ia inicializar ia ser quem estava usando a biblioteca. Mas aí, o primeiro problema é muita coisa. A gente tinha um core, que era um cara responsável por inicializar todas as bibliotecas. Então, quando alguém fosse inicializar o core, essa pessoa deveria passar todas as bibliotecas que ela estava usando para que esse cara conseguisse inicializar. E esse era mais ou menos o código, muito feio, de como isso era feito antes. Então a gente tinha ali SDK Core, que era a representação do nosso core, pegava o initializer dele, e aí passava todos os parâmetros que precisava. Enfim, contexto, tinha uma URL de um JSON de configuração também que a gente usava, etc. E aí a gente tinha que adicionar todos os módulos que a gente tinha naquela inicialização. Qual que era o problema? Ali a gente tem 5 módulos e já está um negócio feio, mas se a gente tivesse 10, 15 módulos, aquilo ali ia crescer muito mais, ia ficar horrível de dar manutenção, ia ficar feio. Basicamente isso. E não confortável com isso, a gente resolveu mudar. Então a gente viu que aquilo ali estava ruim, demos uma repassada e conseguimos chegar nesse código, que já ficou um pouquinho melhor. Faz exatamente a mesma coisa, só que está bem melhor. Primeiro a gente nomeou o SDK Core para Block Builder, enfim, para ficar mais conciso, etc. E o problema de adicionar os módulos, a gente resolveu com injeção de dependência, usando técnicas de injeção de dependência, na verdade. E a gente tirou essa parte da pessoa que está usando o Block Builder ter que falar quais módulos ela quer usar, e a gente resolveu isso de outra forma. Mas esse código ainda está meio feio, porque a gente ainda está chamando coisas encadeadas e não tá bonito assim. Então a gente resolveu mudar e queríamos criar algo novo. Algo que fosse mais legível, porque também quando você bate o olho nisso não é muito claro de ver o que está acontecendo. Você tem que pegar um Block Builder, aí você tem um ponto instance lá que te dá a instância da coisa, que você nem sabe o que é aquela coisa, mas você sabe que você precisa chamar os métodos ali e dar um init no final para inicializar ela. A gente queria criar um negócio mais ou menos assim. Você escreve Block Builder, abre chave, fecha chave, e sua inicialização é feita daquela forma. Esse era o nosso objetivo. Então tá, como é que a gente cria um negócio mais ou menos assim? A gente começou a ver. E esse processo que a gente vai passar por ele agora. Então esse era o nosso objetivo, criar um negócio assim. Block Builder, abre chave, código de inicialização, fecha chave. A gente sabia que se fosse um negócio dessa forma, Block Builder, abre chave, fecha chave, aquela coisa que teria que estar dentro, teria que ser um lambda. Então a gente já sabia que a gente tinha que ter uma função chamada Block Builder, que ia receber como parâmetro um lambda, que a gente chamou de initialize action, que ia fazer alguma coisa. Então, isso aqui é equivalente a isso aqui. Quem fosse chamar a função Block Builder ia chamar esse cara aqui. Esse cara, essa implementação toda fica dentro do Block Builder. Quem for usar ele simplesmente vai usar daquela forma. Esse código aqui é o código da gente, que a gente que criou o Block Builder, implementou. Tá. E aí vamos começar a preencher esse cara aos poucos. Depois de fazer esse lambda, a gente queria poder ter alguma forma de setar a URL de JSON de configuração que a gente tinha. Que antes a gente setava a partir disso. Tinha o JSON lá, aí tinha block builder, .instance, .configuration e passava aquela URL ali, remote JSON URL. Enfim, a gente ainda precisava passar essa URL de alguma forma. Só que a gente queria fazer isso de uma forma mais legível, dessa forma. O código que a gente queria era um negócio desse. Block builder, e bem parecido com a DSL do Gradle mesmo. Quando você faz, por exemplo, Android, Application ID, seu Application ID. A gente queria um negócio similar. O URL do JSON é igual ao URL do JSON. Enfim, é o valor do URL do JSON. Tá, e como é que a gente faz um negócio desse? Lembra do carro? Que a gente tinha aquela função carro, e aí dentro do bloco apply do carro, a gente conseguia acessar a cor do carro, mais ou menos a mesma coisa. Aqui eu queria conseguir acessar uma propriedade de alguém. No caso, esse remote JSON URL tinha que ser uma propriedade de alguém. Quem que seria esse alguém? Primeiro, se isso aqui é uma propriedade de alguém, para o Lambda conseguir acessar essa propriedade, esse Lambda tinha que ser, na verdade, uma extension function, e não uma function normal. E esse alguém nada mais é do que esse BB Initializer, que foi uma classe que a gente criou à parte, e tinha essa propriedade, remote JSON URL. Então, o que a gente mudou? Nosso Lambda virou um Lambda que é uma extension function de uma classe, e essa classe chama BB Initializer, que tem a propriedade que a gente queria inicializar, etc. Então, com esse código aqui, a gente já consegue escrever algo desse tipo. Algo desse tipo. A gente tinha mais coisa para configurar, mas aí vem a questão. Em algum momento eu tenho que invocar esse lambda que eu recebi, certo? Porque não basta simplesmente receber o lambda. Para eu fazer realmente, executar o código que ele faz, que seria setar aquele remote JSON URL, eu tenho que executar ele. E basicamente aquilo ali. Eu crio uma instância do BB Initializer, que
é a classe da qual o meu lambda é uma extensão, e aí eu chamo essa extensão nele. Logo na primeira linha, eu crio a extensão do BB-Initializer e chamo Initialize Action nele. Depois que eu chamo Initialize Action, o que vai acontecer, na verdade? Eu chamo Initialize Action e esse cara aqui vai rodar esse código aqui. Então, depois desse ponto do código, a propriedade remote JSON URL desse BB-Initializer, dessa instância que eu criei, vai estar com o valor que eu setei dentro do Lambda. Todo mundo entende isso? Sim? Legal. Enfim, era isso que acontecia. Nisso a gente tinha que ter outras propriedades, porque não era só o JSON de URL que a gente configurava, tinha mais coisas também. E no fim, o código, que é o código dentro do Block Builder, ficou algo mais ou menos assim. No começo, a mesma coisa, eu criei uma instância de BB-Initializer, eu tenho Lambda, que é uma extension function de BB-Initializer. Criei uma instância, invoco o Lambda, e depois que eu invoquei esse Lambda, todas as coisas que eu configurei, que quem chamou a função Block Builder configurou, vão estar setadas nesse Block Builder Initializer. Então, esse cara aqui vai ter um JSON Resource, vai ter um Remote JSON URL, vai ter um Context. E quem definiu foi quem estava chamando a função Block Builder. E no final eu tenho que repassar essas informações, aqui eu estou pegando essas informações, para o meu antigo Initializer, que ainda existia, só que agora estava oculto, estava dentro do Block Builder. Esse código aqui é o código dentro da lib. Quem está chamando não vê esse código. E aí, na hora de chamar, ficava um negócio simples assim. Então a gente saiu de um código que era... Opa, acho que eu passei para o outro lado. A gente saiu de um código que era isso aqui, para isso aqui, para depois chegar em algo nisso aqui. E isso por si só já é uma DSL. Ou seja, é uma linguagem. Embora pareça ser só uma função, é uma linguagem que a gente criou para conseguir facilitar a inicialização do Block Builder para os clientes da biblioteca. E tem mais algumas outras que a gente fez durante outras partes da biblioteca também. Aquela configuração de log que a gente viu anterior, ela é do Block Builder. E como é que o cara configura aquele level? Né? A gente viu que tinha um log level que ele era configurado. No fim, a gente fez mais ou menos da mesma forma. Então, dentro do Block Builder Initializer, eu criei uma função log, que recebe como parâmetro uma extension function de um log initializer. E o que é um log initializer? É essa classe aqui que tem um level e a outra propriedade lá, que era para decidir se a extensão ia ser ignorada ou não. Opa, pra cá. Isso. E aí, ficou dessa forma. A inicialização do próprio Block Builder com a inicialização do log dele também. Isso. E é isso. O que eu tinha para passar era isso. Como eu falei, eu trabalho na Wave, que é uma empresa da Móvel. A gente tem vagas abertas. Entre em móvel.com/jobs ou falem comigo. A gente tem um stand lá no mezanino também. Eu vou estar por lá, tem mais gente da Móvel lá, se quiserem conversar com a gente, saber sobre como é trabalhar lá, etc. Eu garanto para vocês que é muito legal, isso já de cara, é muito bom mesmo. E o que eu tinha para passar para vocês era isso. Agradeço vocês, agradeço o pessoal que deu a oportunidade de passar esse conteúdo para vocês. E muito obrigado, pessoal. Se tiverem perguntas, dúvidas, nesse momento. Obrigado. Vamos lá, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Umazinha? Não, eu tenho uma dúvida. Sobre DSL, você criou esse builder. Qual outro exemplo bem clássico assim que a gente poderia chegar em casa e aplicar no nosso projeto para usar DSL? Acho que o próprio Gradle é o exemplo mais clássico de DSL. Porque, na verdade, quando você está usando o Gradle, você não está criando uma DSL. Você está usando uma DSL que já criaram e que facilita muito a sua vida. Se você pegar para usar o código do Gradle, para olhar como funciona o código do Gradle e tentar imaginar como seria criar uma build usando aquele código se não tivesse a DSL, esse negócio é muito mais complexo. Então, a DSL do Gradle é o exemplo mais clássico de uso assim de DSL que facilita a sua vida e que, se ela não existisse, ia ser muito mais complicado de você realizar uma tarefa, código menos legível e etc. Um outro exemplo também que eu fiz até alguns experimentos e tudo é até manipular banco de dados, né? É bem mais fácil você esconder, de repente, a complexidade de transação, de rollback ou coisas nesse sentido, através dessas funções ali dentro. Você criar blocos e tudo que abstraem bastante essa complexidade, né? A gente tem mais uma pergunta na fila, já levo ali para ti. Vocês já colocaram essas DSLs em produção, tudo tem rodando, e como é que tem sido a adoção por outras equipes? Porque uma vantagem que eu vejo muito do DSL é você esconder complexidade e simplificar a adoção por outras equipes. Vocês tiveram essa percepção também? Como é que foi? Sim. Um dos nossos principais focos era justamente esse, facilitar para quem fosse usar o Block Builder, enfim, deixar o código mais livre, etc. Já está em produção, a gente já tem aplicativos em produção que usam o Block Builder com essa nova implementação que a gente fez, com o código reescrito, etc.
E antes de fazer dessa forma, a gente apresentou primeiro para as principais equipes que iam usar o Block Builder. Ó, a gente está pensando em fazer um negócio dessa forma. Vocês acham que faz sentido? Acham que fica bom? E o pessoal gostou. Então, antes de fazer, na verdade, a gente fez uma pré-validação para saber se o pessoal queria o negócio realmente assim ou não. E eles quiseram. E além disso, de fazer essa pré-validação, para ver se o pessoal ia querer ou não, a gente tem a documentação. Que não é complexa, na verdade, porque essa DSL que eu mostrei no exemplo é muito simples, mas o jeito mais simples é esse. Você faz uma documentação pequena para falar o que vai ter, no caso, o que você tem que configurar. Que se a gente não tivesse uma DSL, a gente ainda ia ter que ter a documentação para falar como é que o cara configura contexto, JSON, etc. E disso não tem muito como fugir. Você pode também, é legal que você comentou sobre dados, eu já vi exemplos de pessoas que criaram DSLs para facilitar você trabalhar com SQL dentro do Kotlin, dentro do Android. O legal do Kotlin é que ele tem muitas ferramentas para você trabalhar para você criar novas DSLs. Então, o SQL também é um ótimo exemplo que eu já vi, tem na internet pessoas que fizeram DSLs para trabalhar com SQL. Fica realmente muito mais simples de fazer consultas, etc., do que ficar concatenando as strings. Enfim. Oi, sou o Lucas, parabéns pela palestra. E a pergunta é bem relacionada a essa que você já fez sobre a utilização em produção de outros times. Vocês conseguiram já medir um ganho que vocês tiveram de todo mundo adotar a parte do Block Builder, o que vocês deixaram de gastar em outra documentação, dessa maneira, na prática vocês generalizaram para todos, né? Vocês conseguiram ter alguma métrica disso? Métrica não, métrica em números realmente não, mas a gente recebeu feedbacks positivos de quem já usou o Block Builder, etc. Inclusive meu chefe está aí, pode falar também se ele quiser. Mas a gente recebeu feedbacks positivos de quem usou e que realmente agilizou o desenvolvimento. Não só por causa da DSL especificamente, mas do projeto como um todo. Facilitou, enfim, de muita coisa que a gente fazia que a gente não reutilizava, sabe? E deveria ser reutilizável, mas a gente não reutilizava. Então, melhorou bastante. A gente recebeu isso, feedbacks das pessoas, falando mesmo. Legal. Temos bastante tempo ainda. São duas perguntas, na verdade. Bom, parabéns pela palestra, primeiro. Obrigado. Uma é a questão de suporte na IDE para autocompletar, né? Que vocês conseguiram com essa DSL interna. E a outra pergunta eu acho que faz total sentido ser uma DSL interna, porque público é desenvolvedor, etc. Mas a pergunta é se vocês consideraram a alternativa de usar uma DSL com um parser externo, ou um annotation processor, ou alguma outra alternativa nesse processo. Tá, vou responder a segunda primeiro, porque a primeira eu já esqueci. Desculpa, eu tenho um problema de memória, gente, é difícil mesmo. Mas a gente não chegou a precisar de um annotation processor, por exemplo, e coisa assim, porque essa DSL que a gente criou para esse caso específico, ela é simples. Então, da forma como a gente fez, até o próprio código do Block Builder, ele não é complexo a ponto de a gente precisar de mais ferramentas, como annotation processor, etc., para facilitar isso mais ainda. O que a gente usou de ferramenta, digamos assim, de técnica, foi o lance da injeção de dependência. Que, como eu mostrei no primeiro código, a gente tinha aquele monte de add módulo, etc., que isso a gente não resolveu com a DSL. A gente resolveu esse problema de ter um monte de coisa sendo adicionada com injeção de dependência. E isso foi o que a gente usou de técnica externa. Fora isso, a gente não precisou de mais coisas, como annotation processor, por exemplo, porque o código era simples mesmo. Então não chegamos a precisar. Mas existem mais coisas aí que, tanto inclusive para injeção de dependência, a gente não chegou nem a usar nenhum framework, mas existem frameworks, por exemplo, que podem facilitar o seu trabalho dependendo do que você precisa fazer. Frameworks para criar DSLs também. Tem várias libzinhas que ajudam com isso. Se puder repetir a primeira pergunta, por favor, que eu esqueci. Ah, sim. Na verdade é a mesma coisa. O autocomplete do IntelliJ e do Android Studio, ele já suporta por padrão todas as coisas que você fizer com Kotlin, etc. Essa DSL que a gente fez só usando Kotlin, o autocomplete é exatamente o mesmo. Então não teve nenhuma perda e também não teve nenhum ganho. É exatamente o mesmo. Se você começa a digitar lá Block Builder, que é o exemplo que a gente tinha, você começa a digitar Block, por exemplo, ele já completa Block Builder para você, já reconhece que aquilo é uma função, e se você abrir chave e der um Enter, ele já completa com faixa-chave. E aí se você começa com um C de content, ele completa o content para você. Não teve nada além disso. Mas a gente não perdeu nada também. Mais dúvidas? Legal.
Ah, beleza, beleza. Achei que tinha uma aqui. A gente tem tempo para mais uma dúvida, comentário, qualquer ponto. Bom, deixa eu fazer uma pergunta então mais. Problemas que vocês encontraram, algum lado negativo, coisa assim. Eu vi que você explorou ele, por exemplo, aquela questão do. Lá no começo comentou que a função só tem function 22 e 23 lá. Vocês toparam com algum outro problema, alguma outra limitação que atrapalhou, que tiveram que contornar, qualquer coisa assim? Não, limitação não. Aquele exemplo que eu dei de Function 22 foi mais de curiosidade mesmo. A gente vê que tem limite, esse tipo de coisa, não dá pra fazer tudo. E o problema que a gente teve, que eu não vejo como problema na verdade, mas sim como uma coisa boa, foi conhecimento. A gente não sabia como fazer DSLs, como fazer uma sintaxe assim mais ou menos, a gente teve que ir atrás disso. Que também não foi muito difícil, como a gente viu, é simples de entender como é que isso funciona, e a gente teve que procurar. Então não tivemos grandes problemas com isso também não. E é isso. Maravilha. Pessoal, vamos agradecer o palestrante, uma salva de palmas. Ótima palestra. Obrigado, pessoal.